Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Storytime. E o Storytime de hoje vai trazer uma história bem legal, porque vai trazer a história da Rúbia. Pra quem não conhece a Rúbia, ela fez uma live comigo nessa segunda-feira. Quem não assistiu, vou deixar o link do vídeo aqui na tela pra vocês, ou aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem depois. Mas ela foi au pair nos Estados Unidos, na Holanda e agora ela é caregiver aqui no Canadá. Porém, no vídeo de hoje ela vai contar um pouquinho da experiência dela nos Estados Unidos e na Holanda. Então é bem legal pra você que tem esse interesse de fazer, né? Muitas meninas acabam viajando o mundo por conta disso, né? Por conta desse intercâmbio, que é uma maneira que a gente encontrou de viajar e conseguir trabalhar e, enfim, se imergir, né, na sociedade desses países. E, como vocês sabem, quem conta a história aqui no Storytime é a própria pessoa. Fiquem agora com a história da Rúbia. Oi gente, meu nome é Rúbia, eu tenho 27 anos, sou de Salto, no interior de São Paulo, e hoje eu moro em Vancouver, no Canadá. Eu vim aqui participar do quadro Storytime do canal da Priscila para contar a minha experiência sobre au pair nos Estados Unidos e na Holanda. Bom, tudo começou quando eu tinha 10 anos, porque desde os 10 anos eu sempre quis morar fora para sempre. Não para sempre, mas sempre quis morar fora, mas nunca tive dinheiro para fazer high school ou para fazer nenhum outro tipo de intercâmbio. E aí quando eu tava na faculdade já, eu comecei a trabalhar, comecei a guardar dinheiro e decidi que eu ia ser au pair, né? Eu sempre gostei de criança, sempre fiz trabalho voluntário, tinha experiência e tal. Terminei a faculdade em 2012, né? Pedi demissão do meu emprego, entreguei o apartamento que eu morava e já fui para os Estados Unidos em janeiro de 2013, né? Eu fui para a Flórida, uma família com 3 crianças. Conversei, assim, um monte com a família antes de fechar. Nossa, assim, 2 Skypes, ligação de telefone, mais, sei lá, 100 e-mails e, nossa, parecia ótimo, né? O match perfeito. Cheguei logo, fui no primeiro embarque da Au Pair Care. Dia 7 de janeiro de 2013 eu embarquei, fui pro treinamento e tal. Cheguei na família, ok, estranho, tal, beleza, né, os primeiros dias fui aprendendo, tá, comecei a trabalhar e, nossa, eu era super elogiada pela família, assim, eles falavam super bem do meu trabalho, eu ganhei gift card pra fazer mão e pé, porque meu trabalho era muito bom, não sei o que, ficava super feliz, né, porque quem que não gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho, né, fiquei muito feliz, tal. Eu não me sentia muito bem na casa, não sei porquê, acho que o clima da casa não conseguia me sentir confortável, mas sempre fui dando o melhor de mim, tentando fazer meu trabalho da melhor forma que eu pudesse e tal. Beleza, nossa, eu era ótima, até que um dia, né, eu tava indo fazer a prova de uma escola lá pra fazer algum curso, alguma coisa, e quando eu tava pra virar à esquerda, né, naquelas intersections, uma mulher que tinha cruzado o sinal vermelho me pegou, bateu no meu carro, eu tava sozinha, não aconteceu nada demais assim, né, sofri um acidente de carro numa terça-feira de carnaval de 2013, era acho que 12 de fevereiro. Nossa, eles foram comigo no hospital, falaram que não, que importa que eu tava bem, que carros podem ser arrumados, pessoas não, que ótimo que eu tava bem, nada, não me preocupa, beleza. Dormi na terça-feira, na quarta-feira a minha LCC ia vir ver como eu estava, né? Ia checar depois do acidente e tal, mas assim que ela chegou lá, era pra assinar os papéis do rematch, porque eles não queriam mais que eu ficasse lá, porque eu bati o carro. Então, assim, quer dizer que todo aquele elogio que eu tinha recebido, tudo aquilo era o quê? Nada, né? Porque só de eu bater um carro eu já não tenho mais nada de bom. Enfim, entrei em rematch, eles deram as referências na minha frente, não sei atrás de mim o que eles falaram, né? Mas na minha frente deram referências super boas e não sei o que. Aí começaram as minhas 2 semanas, né? Eles falaram que não queriam que eu trabalhasse, não precisava trabalhar, também não ia receber, mas eu podia ficar lá esperando. Ok, fiquei, mas assim, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito não bem-vinda na casa. Assim, eles não falavam nada pra mim, mas eu me sentia muito mal, que eu não era bem-vinda na casa. Então, assim, acabava que tinha dia que eu comia uma vez só o dia todo, porque eu só saía pra comer quando eu sabia que eles não estavam lá, porque eu não me sentia bem, na verdade, eu me sentia muito mal de estar lá dando problema pra eles. Eu sei que é um pensamento, assim, muito... Não sei, não é um pensamento que eu deveria ter, porque eles não estavam também me tratando da melhor forma possível, mas eu me sentia muito culpada de estar causando aquele tipo de transtorno pra eles, né? Então eu preferia fingir que eu nem tava lá. Foram 2 semanas muito ruins. Passei por vários perrengues, assim, sabe? Várias coisas bem difíceis, assim, deles
sei lá, saírem e não ter nada pra mim. Eu também não podia pegar o carro nessa época, né, que eu tinha tido acidente de carro. Ou de eu tentar entrar no condomínio e meu nome não tá na lista, eles nunca tinham colocado meu nome como moradora e quase fiquei pra fora, sabe? Mas enfim, deu as 2 semanas, não consegui família. Aí eu tive que voltar pro Brasil, paguei a minha passagem porque eu também não tinha condições psicológicas de ficar lá esperando a Au Pair Care decidir pagar minha passagem nem nada, sabe? Eu sentia que eu não era bem-vinda no lugar, eu não queria ficar lá esperando pela minha passagem. Pedi pra minha mãe comprar e depois eu pagaria pra ela. E enfim, 2 meses depois de chegar nos Estados Unidos, acho que foi dia 4 de março de 2013, alguma coisa assim, embarquei de volta pro Brasil. Nossa, aí foi bem difícil, porque eu não tinha um outro plano, assim, eu tinha largado meu emprego, largado meu apartamento na cidade que eu morava, tudo, então eu tinha que voltar a começar do zero e assim, além de tudo, tinha o agravante de que eu não queria ter voltado, sabe? Eu sempre pensei que eu ia ficar os 2 anos depois que eu ia ver o que eu ia fazer. Eu nunca pensei em ter um plano B, um plano C, caso não desse certo o meu au pair. Mas beleza, cheguei no Brasil, nossa, foi assim, muito difícil. Eu fui pra psicóloga, eu não queria fazer nada, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. E foi bem difícil, e mesmo assim, eu cheguei no Brasil num domingo. Na quinta-feira eu já comecei a trabalhar, sabe? Pelo menos eu tive essa distração, mas mesmo assim era muito difícil. Aí beleza, fiquei no Brasil, né, pensando como que eu vou fazer pra voltar pros Estados Unidos, porque pra mim era assim, Estados Unidos era o melhor lugar do mundo, né? Não existia nada além de Estados Unidos é assim, o melhor país que existe, os norte-americanos são assim, nossos, são o povo mais legal que existe. Nossa, não existe vida além dos Estados Unidos. Fiquei tentando outros tipos de intercâmbio, via tudo, mas sempre tinha medo do visto, né? Tanto que até hoje eu não tirei o visto de turista dos Estados Unidos ainda, né? E logo que eu cheguei já em março mesmo, eu já comecei a ver au pair em outros lugares, porque, né, era o que eu podia bancar. Aí beleza, percebi e tal que não ia rolar mesmo voltar para os Estados Unidos, e eu também sempre tive um pé atrás de voltar com visto de turista, trabalho é legal, essas coisas, porque eu sou medrosa mesmo, né? Então beleza, aí decidi ir pra Holanda. Conversei porque era o único país que podia ir só com inglês, eu só falava inglês na época, então eu decidi que eu ia ser au pair na Holanda. Não tinha carta de referência da minha família, porque eu nem falava com eles assim. Eles ainda entraram em contato comigo alguns meses, assim, por causa de acidente do carro, mas nada friendly, nada que eles me dariam uma carta de recomendação, não. Então eu tava com uma carta de recomendação só da minha LCC, falando do meu trabalho, de como eu era, e era isso que eu tinha. Já tava com receio, porque eu não sabia se nenhuma agência ia me aceitar sem uma recomendação da família que eu trabalhei, né? Mas beleza, comecei a conversar com a HBN e tal, deu certo. Em maio eu fechei o contrato com eles, mas eu só podia ir depois de agosto, setembro, porque eu precisava juntar um dinheiro também, porque eu voltei quase sem nada de dinheiro dos Estados Unidos, né? Fechei com a HBN e fiquei esperando família. Pra ir pra Holanda pela HBN, eles fazem meio que um cruzamento das suas informações com as informações da família. Então não é aquela coisa de, nossa, entraram 10 famílias no meu application, fiz entrevista com 15 famílias. Não. Lá eles fazem esse cruzamento e eles esperam que já nessa primeira família que eles te apresentem, você já fecha o match, né? Me passaram uma família um mês depois que eu paguei, que era na cidade de Den Haag. A mãe era brasileira e tinha 3 crianças. E eu rejeitei porque a mãe era brasileira, eu não queria falar português. E também porque não tinha criança pequena. Eu gosto mesmo de nenê e criança pequena, né? Mas a questão do português também era, naquela época, era algo muito importante pra mim, então eu acabei negando a família por conta disso. Aí beleza, fiquei esperando aparecer outra família. Era 2 crianças, a mãe tava grávida ainda e um menino de 2,5. Só que eles só precisariam pra 6 meses, porque eles iam mudar pra Indonésia em abril de 2014, no caso, né? Aí eu queria tanto sair do Brasil, que eu falei assim, vou conversar com essa família, se eles me quiserem eu vou, fico 6 meses, depois vejo o que eu faço, né? Daí depois eu decido, porque eu quero sair do Brasil, não tô dando pra ficar aqui, e decidi. Falei com eles num dia, sem e-mail nem nada, foi um Skype só, 20 minutos, no outro dia eles já queriam dar o match, foi uma quinta-feira, conversei com eles uma quinta-feira, no último dia de agosto, que eu não sei se tem 30 ou 31 dias, então eu falei com uma quinta-feira, na sexta-feira a família já queria o match, eu já respondi que queria. Na segunda-feira, que foi inclusive o dia que o neném nasceu, eles já mandaram o pedido do visto e 40 dias depois eu tava na Holanda. Então eu cheguei na Holanda, né, nessa casa eles falavam inglês, porque como a mãe era da Indonésia, o pai era holandês, o pai falava holandês, mas a mãe falava em inglês com a criança. Então eu fui lá, falava bastante inglês. Fiz o curso de holandês porque eles tinham que pagar a mesma bolsa, mas pra falar a verdade eu ia só de corpo mesmo, porque minha cabeça não tava lá, eu só copiava a lição, e como eu não usava o holandês pra nada, eu não tinha motivo de estudar. Foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, né, porque depois eu sofri. Mas beleza, fiquei 6 meses com eles e assim, me apaixonei
pela Holanda, pela família, por tudo. Quando tava perto deles se mudarem, eu já comecei a procurar outra família, né? A agência me ajudou, tal, mas eu sofria muito, eu chorava muito, muito, porque eu gostava muito das crianças e da família. Eu era muito bem tratada. Nessa família da Holanda eu dirigia, o que não é comum na Holanda, né? Na Holanda é comum você usar a bicicleta e a backfits, que é aquela bicicleta de cargo para levar as crianças. Então eu fiz parte, assim, sei lá, dos 5% das au pairs que dirigem. Então, beleza. Aí tava chegando, abril de 2014, que eles iam mudar, eu tinha que trocar de família. Aí, dessa vez, eu fechei com uma família que era de uma cidade que chama Heemstede. Essa primeira família da Holanda que eu trabalhei 6 meses, eles moravam numa cidade que chamava Reeldrop, que era perto de Eindhoven, que é no sul da Holanda, assim, perto da Bélgica. E essa nova família que eu mudei em Heemstede era, tipo, 20 minutos de trem de Amsterdã. Então era totalmente diferente, era onde tinha uma comunidade brasileira bem grande. Mudei. Essa família, então, a mãe tava grávida, tinha uma criança de 2 anos e meio, um menino de 4 anos, e eles não falavam nem oi em inglês. As crianças não falavam nada de inglês. Então, assim, no primeiro mês eu sofri muito, principalmente para conversar com o menino de 4 anos, porque ele queria muito conversar ou saber as coisas e eu não conseguia explicar pra ele. Então ele perguntava assim pra mim: ai, Ruby, eu posso ficar de ponta cabeça no sofá? Eu falava não. Daí ele, por que não? A única coisa que eu sabia falar era porque eu disse que não. Lógico que ele me odiava, né? Mas aí, assim, eu me dediquei muito. Eu perguntava muitas coisas pra ele, pra mãe que ainda tava de licença maternidade em casa. E depois de um mês as coisas começaram a melhorar, porque eu comecei a me comunicar bem, né, em holandês. Aí, beleza, eu terminei meu ano de au pair com essa família. Não aprendi o holandês fluente, mas eu aprendi o holandês pra me comunicar. Então, você pergunta pra mim hoje: ah, Ruby, você fala holandês? Eu falo holandês que tem uma criança de 3 anos. Mas eu consigo sobreviver bem. E no final do meu intercâmbio, eu já conseguia entender o que os pais falavam em holandês, mesmo sem eles traduzirem pra mim. Não conseguia responder ainda, mas eu entendi. Aí, fiquei o resto do meu ano com eles e tal. E foi outra família que eu me apaixonei, assim. Já faz 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses que eu saí da Holanda mesmo. E, assim, não supero, não consigo superar, porque pra mim é o melhor lugar do mundo, né? De todos os lugares que eu já morei, que eu já visitei, a Holanda pra mim é a primeira. Pela questão, assim, eu me identifiquei muito com a cultura. O estilo de vida pra mim eu achei super legal. Toda a questão de como eles educam as crianças, ou até a cultura da bicicleta, tudo pra mim era, assim, perfeito. E favoreceu muito que eu tinha muitas amigas brasileiras próximas nessa segunda família. Então eu sempre tava fazendo alguma coisa. Era muito legal. E hoje eu moro no Canadá, né? Eu sou live-in caregiver aqui. Gosto muito, mas isso vamos ver se fica para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas de tudo isso da minha experiência, o que eu aprendi que eu posso passar para vocês? Muitas meninas são como eu, que acham que só existe os Estados Unidos no mundo inteiro. Que o mundo se resume a Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu também era assim, como eu expliquei no começo, mesmo depois de voltar dos Estados Unidos, eu ainda tentei outros meios de voltar pra lá. Mas hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu só fiquei 2 meses lá e que aconteceu tudo o que aconteceu, porque abriu os meus olhos de uma forma que hoje eu sou outra pessoa, sabe? Eu acho que antes eu era até meio, sei lá, chata, porque eu só sabia coisas dos Estados Unidos, sabe? Era só Estados Unidos. Eu era, assim, acho que uma pessoa bem chata, inclusive. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Caso não deu certo seu intercâmbio nos Estados Unidos, se você voltou antes, ou mesmo se você terminou o seu ano e não conseguiu ficar lá por alguma outra forma, explore outros países, porque você pode se surpreender com você mesma, que foi o que aconteceu comigo. Então não fica só naquela coisa: ai não, mas eu tenho que voltar para os Estados Unidos, mas tem que ser Estados Unidos, tem que ser Estados Unidos. Dê chance a um outro país pra você ver, porque às vezes num outro país você pode ter mais chance do que nos Estados Unidos. E também é sempre bom conhecer uma cultura nova. Então isso foi, assim, a lição maior que eu tirei de tudo isso, né, dessa minha experiência. É sempre dar uma segunda chance pra algum outro lugar, que Estados Unidos não é tudo isso que a gente pensa antes de ir pra lá, ou mesmo depois de só conhecer os Estados Unidos, sabe? É um país ótimo, com certeza. Mas eu acho que tem muito mais no mundo, e muita gente é como eu era, de ser assim, ó, fechada, obcecada com os Estados Unidos, e que não dá chance pra outro país, e fica lá martelando, sofrendo e tentando 1001 maneiras de voltar pros Estados Unidos, e não consegue, mas fica lá batendo naquela tecla. Então, o que eu posso dizer pra vocês é isso: sempre abram os olhos de vocês pra outras culturas, outros lugares que vocês podem ter mais chances, né? No meu caso, mesmo já visitando alguns países na Europa, tendo morado nos Estados Unidos, na Holanda e morando aqui no Canadá, a Holanda ainda é pra mim o meu país preferido, mas eu tô aqui me adaptando ao Canadá, aprendendo a gostar cada dia mais, e tô aqui, né, vivendo um dia de cada vez, mas pra mim
é a Holanda, meu país preferido, assim como para muitas meninas que foram au pairs nos Estados Unidos e em outros países ainda gostam mais dos Estados Unidos. Para mim, eu gosto mais da Holanda, né? Mas eu acho que vale a pena sempre você abrir seus olhos e dar uma segunda chance para um outro lugar. Eu acho que é isso, né? A minha experiência não tem nada de muito uau, nada de muito nossa, mas eu achei legal compartilhar para vocês e mostrar isso, que existe sim vida após o rematch, existe vida após voltar pro Brasil, existe vida após os Estados Unidos, existe tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida do meu processo, de alguma coisa, vocês podem estar em contato comigo. Vou pedir para Priscila colocar o link do meu Facebook aí no vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha história. E é isso, tchau! Rúbia, muito obrigada por ter vindo aqui contar a sua história. É o segundo story time que tem alguém falando sobre a Holanda, então, tipo assim, tá me dando muita vontade de ir pra Holanda, porque todo mundo ama esse lugar, tá me deixando muito curiosa. E se você é au pair e quer vir aqui no story time contar a sua história, não deixe de entrar em contato comigo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo e também aqui na tela. E também, se você gostou da história da Rúbia, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E acho que eu falei tudo, um beijão e até a próxima.